E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um tema muito importante e que, infelizmente, ainda é cercado por muitos mitos e desinformação. Vamos abordar algumas mentiras que você provavelmente acreditou a vida inteira sobre a escravidão. É um assunto delicado, mas necessário para entendermos melhor nossa história e, assim, construirmos um futuro mais justo. Hoje a gente vai desmistificar, tirar a máscara de algumas mentiras sobre a escravidão que muita gente, talvez até você, acreditou a vida toda. Por exemplo, você sabia que a escravidão não foi um fenômeno exclusivo das Américas? Ela existiu em várias partes do mundo e em diferentes épocas da história. No entanto, a escravidão transatlântica foi uma das mais brutais e desumanas. É isso mesmo. Preparei esse vídeo com todo o carinho porque a gente precisa falar sobre o passado, entender onde erramos e, principalmente, aprender com a história. Muitas vezes, a história é contada de uma maneira que favorece certos grupos e esconde a verdade. Por isso é fundamental que a gente busque conhecimento e questione as narrativas que nos são apresentadas. A escravidão foi um período horrível, uma mancha na humanidade e, infelizmente, ainda vemos as marcas dessa barbárie nos dias de hoje. As consequências da escravidão são visíveis em várias esferas da sociedade, desde a desigualdade econômica até o racismo estrutural. É por isso que é tão importante falar sobre isso e desmascarar as mentiras que perpetuam a ignorância e a injustiça. Então, fica ligado nesse vídeo porque a gente vai desmascarar algumas mentiras que rolam por aí sobre esse período sombrio. Vamos falar sobre como a escravidão realmente funcionava, quem se beneficiava dela e como suas consequências ainda afetam nossas vidas hoje. Espero que, ao final deste vídeo, você tenha uma compreensão mais clara e verdadeira sobre esse capítulo doloroso da nossa história. Vamos juntos nessa jornada de aprendizado e reflexão. A Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888, foi um passo importante, sem dúvida. Ela marcou oficialmente o fim da escravidão no Brasil, um marco histórico que trouxe esperança para muitos. No entanto, a realidade pós-abolição foi bem mais complexa e desafiadora do que se poderia imaginar. Mas dizer que ela acabou com a escravidão no Brasil é tapar o sol com a peneira. A abolição legal não significou a abolição real das práticas de exploração e opressão. Muitos ex-escravos e seus descendentes continuaram a enfrentar enormes dificuldades para se integrar na sociedade. Exploração, trabalho forçado, condições degradantes. Tudo isso continuou, principalmente para negros e indígenas. A abolição não trouxe a inclusão social e econômica que era necessária. Em vez disso, muitos foram forçados a aceitar trabalhos mal remunerados e em condições desumanas. É como se tivessem só trocado o nome, sacou? A escravidão formal acabou, mas a exploração continuou de outras formas. A falta de políticas públicas eficazes para integrar os ex-escravos na sociedade contribuiu para a perpetuação da desigualdade. A gente vê isso até hoje, disfarçado de trabalho análogo à escravidão. Em pleno século XXI, ainda existem pessoas trabalhando em condições que lembram muito aquelas do período escravocrata. É uma realidade chocante e inaceitável. Gente trabalhando em situações absurdas, sem direitos, sem a mínima dignidade. É de dar revolta. A luta por condições de trabalho justas e dignas continua sendo uma batalha diária para muitos brasileiros. Pensa naquelas oficinas de costura clandestinas em São Paulo, uma situação triste. Trabalhadores, muitas vezes imigrantes, são explorados de maneira brutal, sem qualquer respeito pelos seus direitos humanos. É um ciclo de exploração que parece não ter fim. A sociedade precisa se mobilizar para combater essas injustiças. A conscientização e a ação coletiva são fundamentais para garantir que todos tenham acesso a condições de trabalho dignas e justas. A luta pela verdadeira abolição da escravidão continua, e cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa jornada.
Só assim poderemos honrar verdadeiramente o legado da Lei Áurea e construir um Brasil mais justo e igualitário para todos. Essa história de que todos os escravos eram tratados do mesmo jeito é papo furado. A gente está falando de milhões de pessoas escravizadas durante séculos. Cada uma com sua história, sua família, sua cultura. Tinha escravo que ralava na lavoura, debaixo de um sol de rachar, tipo no Nordeste, enquanto outros trabalhavam dentro das casas grandes. Uns apanhavam todo dia, outros viviam sob ameaça constante, humilhação. Cada um viveu uma situação diferente, e minimizar o sofrimento de qualquer um deles é inadmissível. Infelizmente, a escravidão não foi exclusividade do Brasil. Essa mancha histórica se espalhou pelo mundo inteiro. Na África, por exemplo, a escravidão já existia muito antes da chegada dos europeus. E na Europa? Lá também teve escravidão, principalmente durante o Império Romano. É importante a gente ter essa visão global para entender a verdadeira dimensão do problema, o sofrimento e a injustiça que aconteceram em todo o planeta. Quem disse que os escravos aceitavam tudo calados? Eles resistiram de todas as formas que podiam. Teve revolta armada, como a Revolta dos Malês, na Bahia, e a Balaiada, no Maranhão. Mas também teve a resistência no dia a dia, sabe? Fazer corpo mole, quebrar ferramentas, fugir para os quilombos. Aliás, você já visitou algum quilombo? É uma experiência incrível para entender essa história. Enfim, eles lutavam pela liberdade, mostravam que não eram objetos, mas seres humanos com vontade de ter seus direitos. Se você acha que a escravidão é coisa do passado, está enganado. Os reflexos dessa página triste da nossa história ainda estão presentes no Brasil de hoje. A desigualdade social gritante que a gente vê nas grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, o racismo estrutural, a falta de oportunidades para a população negra, tudo isso tem raízes na escravidão. É preciso encarar essa realidade para construir um futuro mais justo e igualitário para todos. Espero que este vídeo tenha aberto seus olhos para algumas das mentiras sobre a escravidão. A história é muitas vezes contada pelos vencedores, e muitas verdades acabam sendo distorcidas ou esquecidas. É fundamental que a gente questione e busque a verdade por trás dos fatos históricos. É importante a gente se aprofundar nesse tema, buscar informações, entender o passado, para não repetir os erros no presente. A escravidão não é apenas um capítulo sombrio da nossa história, mas uma lição que deve ser aprendida e nunca esquecida. A escravidão foi um período cruel e desumano, e as feridas que ela deixou ainda estão abertas. As cicatrizes da escravidão ainda são visíveis na sociedade moderna, manifestando-se em formas de racismo, discriminação e desigualdade social. Mas juntos, podemos lutar por um futuro mais justo, igualitário e livre de qualquer tipo de exploração. A mudança começa com a educação e a conscientização. Precisamos ensinar às futuras gerações sobre os horrores do passado para que possamos construir um mundo melhor. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com a galera e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima! E lembre-se, a mudança começa com cada um de nós. Juntos, podemos fazer a diferença e criar um futuro mais brilhante e inclusivo para todos.